Convidada. Eu fui apresentada a vocês por volta de 1 ano e meio atrás, e quando isto aconteceu, eu pensei que estava realmente em alguma coisa. Eu sinto que tudo ressoou e fez sentido, e eu realmente senti como se eu estivesse indo nesta direção em que eu precisava mesmo estar indo para viver uma vida ótima. Abraham. O que frequentemente acontece porque você tem vivido a vida e tem permitido e não permitido, e está no modo receptivo e não está no modo receptivo. E se você é como a maioria das pessoas, está colocando muito em seu vórtice. E então, quando você começa a conscientemente ouvir ou se lembrar desta coisa que você sabe, baseada no seu próprio centro, assim como aquela sensação ressonante que estava dentro de você, então frequentemente existe um período de tempo muito empolgante, onde você apenas permite de uma forma mais intensa, mais manifestação de mais coisas. Você meio que entende e a evidência lhe dá meio que uma crença maior no fato de você ter entendido, mas então isso começa a soar um pouco normal e você meio que entra em um pouco de complacência e então você não sente a grande correria. É como puxar e puxar e puxar um elástico. Quando você o soltar, ele irá muito, muito longe, ele continuará indo em frente e assim você não tem aquela grande pressa. Mas o que é que você está experimentando? Nós sentimos um grande mas vindo. Convidada. Foi alguns meses depois de eu ser apresentada a vocês. Eu descobri que eu tinha este tumor muito raro, este câncer que é 1 em 1 milhão. É claro que seria eu que seria este 1 em 1 milhão. Abraham, vocês são todos muito únicos e podem dizer isto sobre todas as coisas. Convidada, é? Abraham, mas entendemos o que você quer dizer. Convidada, eu sei que tudo aconteceu comigo por uma razão, existe uma razão para isso, e eu me senti como um elástico indo e voltando, e sinto que meio que manifestei isto não estando em alinhamento. Abraham, nós temos uma pergunta para você e não passe muito tempo tentando descobrir a resposta, mas a resposta importa. Não estamos colocando nenhuma pressão sobre você, mas meio que descanse nisso um pouco e então deixe fluir. Você sente, sabendo o que sabe, sentindo quem é e estando em alinhamento tão frequentemente quanto você está. Em outras palavras, o você que você acumula mais vezes. Você sente que isto é sobre você tendo feito alguma coisa muito errada? Ou é sobre você querer muito alguma coisa e que este é o caminho para você conseguir? Convidada. Inicialmente eu senti como se isto fosse uma punição, mas eu sinto que não é. Eu sinto que é uma bênção e eu sinto como se... Abraham, nos conte quais bênçãos você já descobriu nisso. O poder do foco, a importância de não permitir que a condição seja aquilo que domina o seu pensamento, ser capaz de escolher ao redor de uma condição, se importar o bastante com a maneira como você se sente, de modo que é capaz de escolher ao redor de uma condição e, portanto, você pode alcançar qualquer coisa, não é mesmo? Não importa o quão grandes são as condições, você pode pensar ao redor delas. Convidada, sim. Abraham, e isto é muito bom porque a maioria das pessoas não tem esta oportunidade. A maioria das pessoas está em uma posição onde elas podem ser pensadoras, desleixadas e preguiçosas. Convidada, correto. Depois de descobrir que precisava passar por uma cirurgia, foi insana a quantidade de pessoas que apareceram de repente para me apoiar. Senti como se isto me fornecesse o meu próprio poder interno. Abraham, a pergunta que nós temos para você agora é: você sente que existe uma coisa crítica e uma urgência ou uma importância para o seu pensamento na forma como você dirige o seu pensamento? Porque você poderia ter esta impressão baseada no que dissemos antes.
Ou você sente que, se o seu desejo é forte o bastante, de modo que você possa encontrar uma simples e fácil ressonância com o seu desejo e que então está pronto? A coisa que estamos querendo apontar é: pessoas frequentemente dizem, eu tenho este grande desejo, e isto faz elas pensarem duas coisas, que será muito difícil e que será necessário muito foco, o que quer dizer que levará muito tempo. E nós queremos passar a vocês, e vocês tornaram fácil. Nós queremos transmitir que é tão fácil criar um castelo quanto criar um botão. É tão fácil atrair uma coisa que soa muito grande, quanto é atrair uma coisa que soa muito simples. Mas você precisa fazer com que a coisa que parece muito grande soe bastante simples. A raridade disso, a importância disso, as chances disso, eu vou colocar você em uma posição onde você trabalha contra si mesma. Mas quando você entender que criação é criação, que não importa o quão grande seja, que é a mesma coisa que se aplica, não importa o quão grande é ou o quão raro, nada disso faz nenhuma diferença. Você quer alguma coisa, o seu ser interior está nisso, é simples assim, não é mais complicado do que isso. E então, esta não é a mensagem maravilhosa que você gostaria de passar ao mundo? Porque o que as pessoas, apesar de todas as probabilidades, elas dão aos outros a impressão de que criar é difícil. Não é, é simples. Convidada: não, eu sinto que se tivesse aprendido meditação e estivesse aplicando isso em minha vida, quando eu medito, eu sinto como se naqueles momentos alguns dos conceitos mais importantes e valiosos ou ideias surgem para minha cabeça, e elas são coisas simples para me ajudar a trabalhar em direção a ter o melhor da vida. Quem se importa com quanto tempo falta até eu bater as botas, mas a vida mais ideal, querer ser capaz de devolver aos outros para esperançosamente ser capaz de ensiná-los uma lição na simplicidade do... Abraham, aí está, você disse, a simplicidade disso, a simplicidade disso. Pessoas que têm coisas simples, que estão buscando, têm dificuldade de ensinar aos outros a simplicidade disso, porque todos pensam que já sabem disso. Mas quando você faz alguma coisa que soa complicada para as pessoas, soa simples para você, e então você simplesmente realiza o que quer, e então agora você fala sobre isso, agora você conseguiu. Convidada: às vezes eu sinto como se, bem, às vezes isto não silencia e torna as coisas muito complicadas. Abraham: está tudo bem, porque você está sempre no modo receptivo, porém cada vez mais, porque se você se importa muito com você e se importa sobre em qual modo receptivo você está, e então você sente o prazer deste modo receptivo e não se preocupa em escorregar para o outro, é outra coisa que ajuda muito. Nós queremos lhe dizer de uma forma que você consegue realmente ouvir que não existe nada sério acontecendo aqui. Não há nada sério acontecendo aqui. Estas são simples leis do universo. Você recebe o que pensa. Você apenas precisa pensar sobre o que você quer. Esta é uma oportunidade que lhe ajuda a esclarecer isso. Convidada: e a outra coisa que eu preciso me lembrar, e isto é, quando vocês chegaram, eu senti como se ninguém mais estivesse aqui, exceto nós dois, e as coisas que vocês estavam dizendo eram todas direcionadas para mim. E às vezes eu sinto como se eu fosse uma bola em uma máquina de pinball e eu estou mais naquilo de bater e voltar em coisas que não quero aquilo, não quero aquilo. Abraham: está tudo bem, é normal, está certo. E como nós dissemos, como você sabe sobre clareza se não teve alguma confusão? Como você poderia até mesmo diferenciar as duas coisas? Por exemplo, encontre a frase que fez você dizer isso e nos diga a frase. Você não quer ser convencida do quê? Quem disse o que para você que você não quer que seja dito a você? Nós iremos lhe mostrar uma coisa. Convidada: eu não quero...
Abram, certo, então aqui está a nossa resposta, mesmo que não consiga formular as palavras, mas aqui está a resposta, porque nós sabemos, e por isso aqui está a resposta. Eu não quero que estas pessoas sigam em frente com este mal-entendido e o promovam entre tantos outros. Eu não quero que este seja o pensamento dominante sobre estas coisas. Eu quero que clareza venha para mim através do meu alinhamento com tudo que sou. E eu quero que meu poder de influência seja o suficiente de modo que eu seja capaz de influenciar outros a também terem clareza. É realmente tudo o que é, mas antes do fato disso ter acontecido, você sente que é duvidoso e confuso e é por isso que você fica toda instável. Mas depois de ter acontecido, então você dirá: eu sabia disso, eu sabia, eu vi isto chegando, não é mesmo? Convidada: é aquele poder, é o poder. Abraham: poder do quê? Convidada: da fonte dentro de mim mesma. Abraham: vamos chamar este poder daquela nova palavra que estamos usando. O que é este novo poder? A influência do meu ser interior. Se você está aqui a serviço, se você está aqui para influenciar conhecimento e clareza, então primeiro você não precisa encontrar estas coisas, você tem como estar tentando adivinhar e influenciar. Tem como você estar inventando, tem como você ser um hipócrita, tem como você estar falando as palavras, mas não sentindo-as realmente? Não. Convidada: tem como, mas não funciona. Abraham: não, então encontra e sabe que encontrou devido ao alívio que você sente primeiramente. No começo, soa como alívio e então se torna uma empolgação. E então você não se preocupa com o que os outros estão fazendo. Você apenas se deleita na sua empolgação até que esteja tão estável lá que nada mais seja você. E quando você tem um desejo intenso como este, é uma coisa que é muito provável de acontecer, entende? Às vezes, vocês vêm com maiores intenções do que os outros, e esta é uma das grandes, lhe servirá muito bem. Convidada: eu sinto que sim. Abraham: sim, certamente.